Olá, bom, vamos hoje aí seguir com mais uma aulinha de história contemporânea do Brasil. Não sei como que vamos proceder ao longo desse bimestre, mas vamos no devagar e sempre, lembrando que o objetivo destas aulas são justamente porque elas são as que mais caem em Enem e concurso público, História Contemporânea do Brasil, por isso que a letiva no Messias tem esta temática. E então hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de República Oligárquica, na verdade, a nossa segunda aula de República Velha. Porque se você lembrar da aula passada, nós vimos que este período da história contemporânea brasileira, que vai de 1889 a 1930, é conhecida como República Velha, que vai da proclamação da República, né, por Deodoro da Fonseca, finalizando o segundo reinado, depondo Dom Pedro II e instalando no Brasil, portanto, uma república que vai tomando seus moldes democráticos ao longo do século XX, né? Nós temos uma Constituição verdadeiramente democrática, seriamente democrática, a partir de 1988, é muito recente, tá? Mas nesse caso aqui, a República Velha, que é este período, já é uma república, lembrando que república é um sistema político com 3 poderes, como você aprendeu em sociologia: poder executivo, que executa, que faz a gestão do Estado, que faz a organização do Estado, o poder legislativo, que faz as leis, elabora as leis, e o poder judiciário, que são os juízes que julgam tanto os outros 2 poderes quanto a população. E vimos então que a República Velha é uma república, portanto, tem esses poderes instaurados e não mais o governo do poder chamado poder moderador, que era o poder do imperador, né, que nós vimos nas aulas passadas. E vimos que a República Velha se divide em 2 momentos: a chamada República da Espada, que é de 1889 a 1894, que é o período de transição entre o Império para a República, que são os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que nós vimos na aula passada. E um segundo momento da República Velha, chamada República Oligárquica. E qual que é a diferença principal da República Oligárquica para a República da Espada? Porque neste momento os governantes são civis, ou seja, não são militares, eles são civis. E o que é uma oligarquia, pessoal? Uma oligarquia é um sistema de governo onde o poder emana da posse da terra. Então, quem possui terra possui automaticamente o poder político. Era como a Grécia, os eupátridas, eram eupátridas porque possuíam terras, ou no feudalismo, o senhor feudal, que era senhor porque possuía terras, e assim são oligarquias. E o que significa isso, então? Este apelido, né, esta alcunha que a República ganhou de República Oligárquica é porque os grandes donos de terra do Brasil, né, o agronegócio da época, vamos dizer assim, os grandes barões de café, mutretaram, manipularam o sistema político a fim de permitir que apenas participasse do poder eram aqueles que tinham terras. Por isso que é república oligárquica. Olha, o período consolidado da república dominado praticamente pelas elites agrárias, os barões de café. Então é uma república, no entanto, há uma manipulação de todo o sistema político que colocou no poder apenas possuidores de grandes terras. Como nós vamos entender esse momento, como nós vamos pensar o momento da República Oligárquica em duas partes: consolidação e auge hoje, e na próxima aula, primeiros abalos e declínio. Então vamos lá. Visão geral. Primeiro passo, lembrem-se sempre, toda vez que nós vamos entender um momento histórico, existem 2 pilares que nós temos que entender: economia, ou seja, como que está produzindo as coisas, as mercadorias, e segundo pilar, a política, o governo, como que estão sendo feitas as leis. No caso da República Oligárquica, a economia se deitava no ciclo do café. O ciclo do café era, portanto, então, o ciclo econômico da época. Produção de café para exportação. Os grandes donos de terra não se usava mais mão de obra escrava, né, que estava abolida em 1888 em diante, mas mão de migrantes que trabalhavam a pequenos custos,
e foi ficando aí em São Paulo, em Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente, produzindo o café para esses grandes donos de terra que exportavam principalmente para a Europa. É interessante também pensar que São Paulo vai ter um foco na economia, porque São Paulo foi o maior produtor de café, então o centro econômico do país vai ser o estado de São Paulo, e aqui no estado de São Paulo, os grandes cafeicultores eram amiguinhos, e eles fundaram um chamado Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté era um grupo de caráter político, porque os donos da terra eram também políticos, que usavam dos privilégios para controlar a economia e a demanda de café. Então era um grupo, né, um convênio, um grupo de grandes produtores que se usavam da política para os seus benefícios próprios. Como assim? Vou dar um exemplo. Você sabe que o capitalismo ele é determinado pela oferta e procura. Então, se eu tenho muita oferta e pouca procura, o meu preço ele cai. Então, às vezes, é interessante que a produção abaixe. Então, quando os cafeicultores plantavam muito café, tanto café a ponto de não dar para vender, eles usavam o Estado que comprava esse café. Então, o governo comprava o café porque o preço não estava agradando os produtores, porque eles haviam produzido muito. E o que o governo fazia com esse café? Tomava, chegava uma hora que estragava, então eles queimavam tudo. Então, uma das práticas do convênio de Taubaté era fazer com que o governo, a partir do dinheiro de impostos do povo, comprassem esse café para que eles não perdessem dinheiro, uma vez que os preços da Europa estariam baixos por conta da superprodução. Então, o Convênio de Taubaté é um grupo que usava-se da política para defender os interesses próprios dos cafeicultores. Lembrando que não podemos falar em indústrias até 1930, então nós estamos falando de um Brasil onde 70% da população morava em roças, é uma economia quase que 100% agrária. Dentro da política, como eu já disse, era uma política oligárquica, né, uma oligarquia, e ali nós temos 3 elementos da política que são extremamente interessantes para nós compreendermos esse momento. Primeiro, a política dos governadores, muito simples. Olha aqui, ó. Aqui tá os 3 níveis de poder. Poder municipal, na mão dos prefeitos, as oligarquias, que seriam os governadores, e o presidente. Então, eu vou explicar aqui a política dos governadores. Pensa assim, cada pequena localidade tinha uma parcela da população que trabalhava para um dono de fazenda. Esse dono de fazenda se intitulava coronel. Então, cada dono de fazenda, chamado coronel, tinha os seus empregados. Nesta época, o voto era aberto. Então não era secreto, as pessoas iam lá e decretavam, eu voto em tal pessoa. Então todo mundo sabia para quem se votava. O coronel ameaçava de demitir aqueles que não votassem nas pessoas que ele apoiava. Então esse aí é o voto do cabresto. O coronel levava os seus empregados para votar no candidato de interesse do coronel. Pois bem, essa população que dependia do coronel era chamado curral eleitoral. Então, vamos supor, eu sou coronel, tenho 100 empregados, eu apoio fulano para ser prefeito. Os meus 100 empregados vão votar neste fulano, senão eu vou demiti-los. E às vezes até casos de violência, né? Até às vezes poderia, inclusive, bater, matar, ameaçar a família. Então, o coronel, os donos de fazenda, usavam seus currais eleitorais para apoiar o prefeito que eles quisessem. Então, o coronel dá votos para o prefeito, ó, se você acompanhar aí, o coronel aqui dá votos para o prefeito e o prefeito dá favores para o coronel. Uma vez eleito, este prefeito garantia os votos dos governadores. Então, apoiado nos coronéis que controlavam a população, se votava no governador que era interessante para todo mundo. Esses governadores normalmente eram donos de terra, né? Quase sempre eram donos de grandes quantidades de terra, e esses governadores escolhiam os deputados, e os deputados escolhiam o presidente. Em troca, os governadores apoiavam politicamente tanto os deputados quanto os presidentes, principalmente economicamente, e, em troca, o presidente não intervia nos estados e, principalmente, não iria contra
os interesses da produção de café. Mais resumido, então, política dos governadores é um combinado entre todos os donos de café do Brasil, a galera rica, aonde os donos de terra obrigavam a população a votar no prefeito que eles queriam, o prefeito, usando estes mesmos currais eleitorais, votava no governador, o governador escolhia deputados e presidentes, apoiando eles financeiramente e politicamente, e em troca eles não interviam nas políticas estaduais nem nos interesses econômicos da grande elite. Isto é chamado política dos governadores. Olha ali embaixo, ó. O poder federal, ou seja, o presidente, apoiava irrestritamente os governadores de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Por quê? Porque São Paulo era um grande produtor de café, em Minas Gerais um grande produtor de leite. Então, são dois estados que tinham muita gente rica em comparação aos outros estados. O presidente, então, poder federal e deputados, né, apoiava irrestritamente os governadores, e em troca os governadores garantiam a base de apoio a partir dos coronéis que possuíam a base eleitoral, que era aquele esqueminha que eu falei lá para vocês. A política de café com leite já era um combinado entre os presidentes, entre os governadores de Minas Gerais e de São Paulo, porque esses caras não eram otários, então eles pensavam assim, olha, em vez de nós ficarmos disputando eleição, vamos revezar. Cada 4 anos nós colocamos um mineiro, depois de 4 anos nós colocamos um paulista, mineiro, paulista, então nós não precisamos brigar e combinamos tudo para a economia dar certo e nós enriquecermos cada vez mais. Então a política de café com leite é uma sucessão do cargo de presidente da República em revezamento de São Paulo e Minas Gerais. Ah, professor, mas a população não votava no presidente? Votava, mas votava em quem os coronéis mandassem. É o voto do cabresto. Então nós temos aí essa sucessão de cargos apoiadas pelos coronéis e os seus currais eleitorais. Já o coronelismo é os coronéis, donos de terra, controlavam a política local, garantindo a base dos governadores a partir do voto do cabresto. Então, o coronelismo é a política nas mãos dos donos de terra, chamados como coronéis, que até hoje em Cajuru você vê muito isso, né? Pessoas trocando voto, pedindo favores em troca de voto, e no caso do coronelismo na época aqui, poderia ser muito mais violento do que é hoje. Então aí tá, política dos governadores, então, é o conluio, o combinado entre governadores e prefeitos e as suas bases eleitorais a partir dos coronéis, que escolhiam presidentes e deputados, e todo mundo da elite enriquecia enquanto o povo trabalhava. A política do café com leite é um combinado entre sucessão de presidentes da República mineiro, paulista, e o coronelismo é o poder municipal na mão dos coronéis, donos de terra. Primeiro presidente eleito, então, 1894, Prudente de Moraes, republicano, advogado, civil, eleito pelo povo, um dos escritores da Constituição de 1891, e ele foi um dos responsáveis pela desmilitarização da administração pública e anistiando todos os revoltosos, principalmente os revoltosos da Federalista que nós vimos na aula passada. Então, o Prudente de Moraes ele foi o cara que acabou com a República da Espada, né? Tirou os militares do governo. E o que cai no governo de Prudente de Moraes no vestibular? Guerra de Canudos. Então, é um evento que acontece entre 1896 e 1897, que é o seguinte, é um movimento que acontece em Canudos, que é essa região aí, ó, Canudos entre Sergipe, na Bahia, tá? Quase em Pernambuco e Sergipe. O que rola, pessoal? O que rola era que o norte e nordeste era uma região absolutamente esquecida por parte do governo. Então, você tinha um São Paulo e Minas Gerais, um Rio de Janeiro, que era a capital mais rico, enquanto o norte e nordeste a população vivia em uma grande miséria. E as pessoas costumavam migrar do norte para o sul, vindo buscar oportunidades em São Paulo, e começaram a parar no meio do caminho. Então, saíram de Pernambuco, Sergipe, Ceará, e começaram a parar ali na região de Juazeiro, chamado Canudos, e ali foi parando, montando uma comunidade, e essa comunidade eles foram plantando e comendo, e eles passaram a desenvolver uma região produtora e que não pagava impostos, se autossustentava e ninguém trabalhava para ninguém. Então, Canudos nada mais foi do que uma terra ocupada por miseráveis famintos que fizeram aquela terra produzir para eles, e ali eles ficaram. Definição, então, é um movimento messiânico. O que é um movimento messiânico? Que tem como liderança uma liderança religiosa. No caso, nós temos aqui
uma liderança do Antônio Conselheiro, que era um padre. Então, era um padre que lhe organizou esta região de Canudos. Então, é um movimento messiânico, porque tem esse caráter cuja liderança é santificada. É um movimento que inicialmente era pacífico, ninguém queria treta com ninguém, só que ele era de caráter anárquico. O que significa isso? Entre aspas, tá? Porque eles eram uma região que não reconhecia o governo, não pagavam impostos, eles simplesmente falaram, olha, o governo nos deixou, a Deus dará até hoje, agora que nós conseguimos a terra, conseguimos plantar, nós não vamos pagar impostos, né? Então, o caráter anarco e católico, então, um movimento de cunho católico, que visava a construção de uma sociedade sem miséria no Arraial de Canudos, em Belo Monte, na Bahia. Causa desse movimento foi a miséria. A miséria fez com que a população organizasse e ali se mantivesse em Canudos. Acontece que é o seguinte, Canudos foi pensada como um foco de restauração da monarquia. Como assim, professor? Gente, nós estamos vivendo um momento aqui onde a abolição de escravidão é recente e o Dom Pedro II tinha sido deposto há menos de 30 anos, né? Então as pessoas começaram a achar que dali de Canudos poderia vir um movimento pedindo o retorno do rei, pedindo o retorno da monarquia com o fim da república. Isso nunca aconteceu, tá? Apesar de todos os jornais da capital publicarem isso. A grande questão, o que incomodou, na verdade, era o fato desses caras, dessas mulheres, esses homens, estarem produzindo sem pagar imposto. Então, eles eram um problema para a economia, eles eram pessoas que não podiam, ficaram com medo que aquilo pudesse ser copiado e as pessoas começassem a esvaziar as fazendas e montar comunidades autossuficientes. Então, a grande verdade é que Canudos foi atacada pelo governo porque os grandes donos de cafezais não queriam que aquela experiência fosse positiva e copiada pela população, porque eles passariam a perder base econômica e política. Mas, para convencer as partes intelectuais, a mídia jogou esta ideia de Canudos como foco de restauração da monarquia. Então, o governo luta contra Canudos. A Guerra de Canudos, então, ela ocorreu em 1897 a 1896, 1896 a 1897, em 4 expedições, em 4 batalhas, que envolveram 12 mil soldados. Os miseráveis de Canudos, né, que nesse tanto não eram tão miseráveis, e todos eles com aquela mentalidade católica, com muita fé, lutaram até o fim. Eles ganharam do exército. Canudos vence o exército 3 vezes. Na 4ª vez, a República pede ajuda aos ingleses, e aí, com canhões, com uma tecnologia mais desenvolvida, Canudos, enfim, todos lá morrem, né? Eles lutam até o fim, e todos aqueles membros desta comunidade que simplesmente queria comer, morrem nas mãos do governo. É interessante que existe uma visão euclidiana, porque Euclides da Cunha era um jornalista da época, e ele foi até Canudos e ele presenciou e escreveu um livro que virou um das grandes bases da literatura brasileira, chamado Os Sertões. No entanto, Os Sertões ele tem uma visão romântica, tá, do que foi essa guerra, uma visão epopeica. Se você lembra da aulinha de filosofia, você sabe que é uma epopeia, uma grande história, como se Canudos fosse o bem lutando contra o mal, e ele fala em 25 mil mortes de sertanejos, e sertanejos, então, quem morava no sertão, né, Canudos era compostos por sertanejos, e 15 mil soldados, e fala também de resistência até o fim. Uma visão historiográfica, uma visão crítica científica que retomou documentação. Hoje, a história fala em 5 mil mortes de sertanejos e 2 mil mortes e meia de soldados, tá? E o grande nome é Antônio Conselheiro. Então, o que você tem que saber do Prudente de Moraes, que ocorreu durante o seu governo, Guerra de Canudos. Ali, Canudos, olha. O pessoal tudo saiu de Ceará, Rio Grande do Norte, todo esse estado aí na miséria, tomaram essa região de Canudos para tentar comer. E depois o governo tirou, matou todo mundo com medo dessa experiência ser copiada. Campos Salles, ele é um presidente fácil, ele foi o grande consolidador da política do café com leite, da política dos governadores, ele que melhorou o sistema, ele que trabalhou para que acontecesse a política do café com leite, e conforme ele ia se
tendo sucesso, a miséria do povo ia aumentando, né? Mas o segundo presidente que eu quero dar foco nesta aula, e é o terceiro presidente da República, Rodrigues Alves, 1902 a 1906. E do Rodrigues Alves nós vamos falar duas coisas: a reforma do Rio de Janeiro e o Tratado de Petrópolis. Muito simples. Rodrigues Alves, ele queria modernizar o Rio de Janeiro. Ele olhava para a Europa e falava, olha, o Rio de Janeiro é um nojo, e era, né? No sentido de que não havia montoeira urbana, lixo, sem esgoto, tudo construído de qualquer jeito. E ele olhava e falava, não, né, Rodrigues Alves, nós temos que fazer uma Paris, uma Londres aqui, né? Então, Rodrigues Alves, ele passa a reformar o Rio de Janeiro. E então, o Rodrigues Alves aponta para presidente do Rio de Janeiro, para prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, que era um engenheiro. Então, Rodrigues Alves diz, olha, Pereira Passos, você vai ser o prefeito e o objetivo é que você faça uma reforma no Rio de Janeiro. E Pereira Passos, por sua vez, escolheu Oswaldo Cruz, como epidemiologista, para ajudar nessas reformas, uma vez que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro eram as grandes epidemias, dentre elas, principalmente a varíola, que matava muito nesta época. Então, a reforma do Rio de Janeiro foi uma reforma feita para relacionar, para desenvolver a parte urbana. No entanto, quando se coloca em prática essas reformas, elas se mostram, na verdade, como uma opressão para a população pobre. Por quê? Porque a vida da população pobre urbana não era uma vida de qualidade, mas não porque se queria, né? Porque não se podia. Então, por exemplo, derrubaram-se muitas casas porque se consideravam feias ou mal construídas. Essas pessoas começaram a ir para a favela, favelização. A população que mais sofria, a população que acabou de ser liberta da escravidão, então a política do branqueamento da cidade, né? Tirar a população negra do centro urbano, proibir prostituição, proibir jogo do bicho, proibir plantação, proibir animal doméstico, proibir animal de criação como vaca, e essas proibições tudo fizeram com que a vida no centro da cidade fosse impossível para as pessoas pobres. E até que um dos grandes limites, então foi assim, Rodrigues Alves, Pereira Passos, apoiado por Rodrigues Alves, foi ali colocando vários decretos para que aquela população pudesse sair da ilha e ele pudesse reformar a cidade. Então, proibiu cortiço, proibiu o jogo do bicho, proibiu de se ficar na rua, proibiu a mendicância, era proibido mendigar no Rio de Janeiro. Só que aí uma das leis que ele decretou acabou sendo a gota d'água, que foi a obrigatoriedade da revolta, a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Então a população passou a ser obrigada a ser vacinada. Lembrando que nós temos aqui uma enorme desconfiança, né, entre povo e governo. O governo não representava o povo, então havia ali, na verdade, o governo oprimia o povo, né? Havia então aqui já uma desconfiança. Então, quando o governo obriga essa vacina, tem um levante da população do dia 10 a 16 de novembro de 1904 contra o governo. Então, a população toma as ruas de Rio de Janeiro, bate em polícia, quebra prédio público, destrói tudo, isso tudo até que se tira a obrigatoriedade da revolta, da obrigatoriedade da vacina. Então, a revolta da vacina foi um levante, uma bandalheira, uma convulsão de violência por parte da população carioca contra o governo que estava obrigando-os a tomar vacina, essa revolta da vacina. É interessante relacionar questões culturais à revolta da vacina, motivos pelo qual eles não queriam tomar vacina. Primeiro é a desconfiança de governo, desconfiança do governo que só oprimia e não ajudava. Ninguém pensou em fazer um Zé Gotinha, tá ligado? Ninguém pensou em fazer uma campanha de conscientização. Oswaldo Cruz, que estava na liderança da vacina, simplesmente chegava, levantava a roupa, por exemplo, das mulheres e tascava-lhe vacina. Isso incomodava muito, né? Então, essa desconfiança, e tem toda uma questão, por exemplo, afrodescendente, que tem deuses específicos, né? O candomblé, o Molu é um deus específico, para combate da varíola, e que muitas vezes a oração, a reza, era bem contrária ao uso da vacina, ou a simplesmente
o controle da epidemia por parte de gente branca. Nessa época, nós tínhamos uma divisão muito mais visível do que é hoje. E o Tratado de Petrópolis é o conflito entre brasileiros e bolivianos na área boliviana, com a possibilidade de terror. Então, lá no Amazonas, quando dividia com a Bolívia, começaram a ter brigas entre brasileiros e bolivianos, porque ali havia provavelmente ouro e seringais. Seringais era o lugar onde se extraía borracha, também um produto que estava tomando ali grandes proporções econômicas. Esses países, esses conflitos entre a população por domínio dos seringais e da possibilidade de ouro se intensificaram, o que levou o Brasil e a Bolívia a negociarem. Então, eles assinaram um tratado conhecido como Tratado de Petrópolis, onde a Bolívia concedeu o território, onde hoje é o Acre e o Triângulo de Abunã, que é ali em Rondônia. Então, na verdade, o Tratado de Petrópolis é quando o Brasil comprou a região que hoje é o Acre, pagando 2 milhões de libras esterlinas, e fazia parte do tratado construir uma ferrovia que ligasse o Porto Velho, que é a capital de Rondônia, a Guajará-Mirim, o que facilitaria o percurso das mercadorias da Bolívia para o Oceano Atlântico. O Brasil também garantiu livre navegação boliviana no Rio Amazonas até o Atlântico e a consolidação de alfândegas, ou seja, a Bolívia podia colocar pedágios ao longo do Rio Amazonas e formas de receber a sua mercadoria. Então, o Tratado de Petrópolis foi um tratado entre Brasil e Bolívia, onde Bolívia deu o Acre para o Brasil em troca de 2 milhões de libras esterlinas, em troca do Brasil construir uma ferrovia, e em troca do Brasil garantir livre navegação da Bolívia ali na região de Manaus, Belém e Curumbá, no Rio Amazonas. Lembrando que nós temos que relacionar esse ciclo da borracha, essa saída de borracha do Rio Amazonas para o Atlântico, como um dos grandes elementos de povoamento do norte, né? Levou a população para trabalhar na borracha. Aliás, o pessoal que foi preso durante a revolta da vacina foi mandado para povoar o Acre, né? Que como se fosse no Game of Thrones, sabe, mandar para ir para a muralha. Aqui no Brasil é mandar para a floresta amazônica para plantar borracha. Vamos até aqui hoje. É isso.